no sul dos Estados Unidos, numa cidade esquecida por Deus, ou talvez vigiada por ele com olhos semicerrados, nasceu um menino diferente. Enquanto outras crianças corriam atrás de bolas ou se embriagavam com o cheiro de pão recém-assado, Jim Jones se encantava com a ideia de poder. Não o poder das mãos, nem o poder do dinheiro, mas o tipo de poder que atravessa olhares, dobra vontades e sussurra promessas de salvação ao ouvido dos perdidos. Diziam que ele falava com Deus, mas olhando bem de perto, talvez Deus nunca tenha respondido. Desde pequeno, Jim colecionava sermões como quem coleciona moedas raras. Repetia palavras com precisão de pregador e brilho de profeta. Imitava pastores na frente do espelho e estudava como multidões se dobravam diante de vozes firmes e olhos flamejantes. O que parecia brincadeira, logo virou ensaio. E quando ele cresceu, ninguém mais viu o garoto. Viram apenas o homem que carregava a Bíblia numa mão e um espelho na outra, porque cada alma que ele convertia era só mais um reflexo moldado à sua imagem. Mas o que poucos sabiam é que o verdadeiro altar que Jim ergueu não estava numa igreja, estava dentro da mente das pessoas. Ali ele sussurrava certezas, apagava dúvidas, plantava medo e colhia adoração. E o mais fascinante ou perturbador é que ele não começou como um tirano. Não, ele começou como um salvador. Com discursos doces como vinho barato, oferecia a promessa de um mundo onde negros e brancos comungariam lado a lado, onde os pobres herdariam a terra, onde ninguém jamais seria deixado para trás. Um Messias moderno, ou quem sabe um vendedor de sonhos com boa lábia e péssimas intenções. Mas não era só o discurso que encantava, era o jeito como ele olhava, como se enxergasse as rachaduras invisíveis de cada alma. E é aí que tudo começa, porque ao descobrir a fórmula da fé, essa mistura tóxica de esperança e medo, Jim Jones entendeu algo que mudaria tudo. As pessoas não seguem ideias, elas seguem quem as faz se sentir vistas. E foi então que ele deu o próximo passo. A fórmula da manipulação. Carisma mais medo mais promessa. Toda seita começa com uma verdade que soa doce demais para ser mentira. E Jim sabia disso. Com a precisão de um ilusionista e a calma de um cirurgião, ele moldava palavras como lâminas revestidas de mel. Falava sobre justiça, falava sobre amor, falava sobre libertação. Mas cada frase vinha carregada de um veneno sutil. Ninguém lá fora vai te dar isso. Só eu posso. Era assim que ele enredava corações. Não pela força, pela falta. Ele encontrava os invisíveis, os marginalizados, aqueles que já haviam sido esquecidos por governos, igrejas, vizinhos, até por suas próprias famílias. E oferecia um lugar onde todos seriam iguais, onde a cor da pele não ditava o valor, onde o prato estaria sempre cheio e o abraço sempre aberto. Pelo menos era isso que ele dizia, porque por trás da cortina de fraternidade, Jim Jones aplicava um cálculo perverso. A quantidade exata de fé, misturada com a dose certa de medo, era a fórmula da obediência absoluta. Você vê, carisma sozinho pode encantar, mas carisma somado à necessidade, à dor, à carência, isso hipnotiza. Ele dizia: eles nos perseguem, eles querem nos destruir, mas aqui comigo você está seguro. E as pessoas acreditavam, porque a alternativa era encarar um mundo que já as havia rejeitado 1000 vezes. Assim, cada discurso que ele fazia era uma armadilha coberta de flores. Ele criava inimigos invisíveis, falava de espiões, de complôs, de forças malignas do governo. E para cada ameaça que inventava,
oferecia uma única salvação: Ele mesmo. E quando você acredita que está em guerra, você aceita qualquer comandante. E aí, então, surge a pergunta que paira como uma névoa pesada. O que acontece quando alguém percebe que tem em mãos o poder absoluto sobre mentes frágeis e corações desesperados? Jim não apenas encontrou a resposta. Ele decidiu construir um império sobre ela. A criação do paraíso, o templo dos povos. Era preciso mais do que palavras. Jim Jones sabia que o discurso, por mais doce e convincente que fosse, tinha prazo de validade. A fé precisava de alicerces. A devoção exigia paredes, símbolos, bandeiras, hinos. Um lugar onde a ilusão virasse rotina e a obediência, paisagem. E assim nasceu o Templo dos Povos. Não como igreja, não como comunidade, mas como um teatro cuidadosamente ensaiado, onde Jim era diretor, ator principal e autor de todas as falas. Os fiéis chegavam com bagagens leves, mas esperanças pesadas. Gente de todos os cantos, fugindo do racismo, da fome, da solidão, da indiferença. E encontravam ali o que parecia um milagre. Abraços calorosos, comida na mesa, promessas no ar. Mas havia algo estranho naquela harmonia excessiva. Um silêncio inquietante por trás dos sorrisos. Um olhar perdido entre os cânticos. Jim não pregava mais. Ele doutrinava. As palavras de Deus foram pouco a pouco sendo substituídas pelas dele. E o altar virou um púlpito de ego. De repente, ninguém mais orava para o céu. Oravam para Jim. E quanto mais devotos surgiam, mais regras eram criadas. Proibições, vigilância, punições discretas que viravam espetáculo. Famílias eram divididas, laços cortados, amizades monitoradas. Quem duvidava era isolado. Quem questionava era corrigido. Mas tudo era feito com uma estética de amor, de cuidado, de proteção. Se eu corrijo é porque eu amo. Se eu vigio é para o seu bem. Essa era a lógica do Templo dos Povos. Uma gaiola com flores na entrada. E foi ali que a transformação se completou. O templo deixou de ser um abrigo e se tornou um laboratório. Jim começou a testar até onde poderia ir. Brincava com os limites do absurdo, como se estivesse experimentando uma ciência nova. E o mais assustador, funcionava. Mas se você pensa que isso é grave, você simplesmente vai se surpreender com o que ele fez quando decidiu que o templo não era mais suficiente. Experimentos com o psicológico, medo como combustível. No Templo dos Povos, Jim Jones não era apenas um líder. Ele era um engenheiro de mentes. E como todo engenheiro obcecado por controle, ele precisava testar, experimentar, destruir para reconstruir à sua maneira. Foi aí que os sermões deixaram de ser mensagens e se tornaram ensaios de submissão. Tudo começou com pequenas provas de lealdade. Pedir que alguém entregasse um bem. Depois, pedir que entregasse um segredo. Mais tarde, pedir que denunciasse um irmão. E, finalmente, pedir que entregasse a própria vontade. O medo foi o reagente. O culto, o laboratório. As pessoas, cobaias. Ele simulava ataques do governo. Dizia que estavam cercados por inimigos invisíveis. Criava falsas ameaças para manter todos em alerta constante. E assim, com a mente mergulhada em terror, o raciocínio cede espaço à sobrevivência. Num dia qualquer, como se fosse só mais um domingo no paraíso, Jim distribuiu copos com um líquido misterioso. Disse que todos precisavam beber. Disse que era um teste. Disse que era veneno. E eles beberam. Alguns tremiam, outros choravam, mas beberam. Achavam que iriam morrer. E ainda assim, obedeceram.
Minutos depois, ele sorriu. Disse que era só um ensaio, uma brincadeira, um ensaio de lealdade. Mas o que aquilo realmente foi, era algo muito mais grave. Foi a prova definitiva de que ele tinha quebrado as barreiras. O corpo ainda respirava, mas a mente já não era livre. E a partir dali, ele sabia, não precisava mais convencer, bastava ordenar. Porque quando alguém aceita morrer por você, viver por você se torna automático. E se dentro do templo ele podia fazer isso, imagine o que aconteceria se ele criasse um mundo inteiro onde só existisse a sua palavra. Jonestown, o sonho que virou prisão. Quando a paranoia encontrou a ambição, nasceu Jonestown. Longe de tudo, escondida no coração da selva da Guiana, a comunidade idealizada por Jim Jones parecia no papel a concretização do Éden. Uma utopia isolada do mundo, um pedaço de terra onde ninguém sofreria racismo, pobreza ou repressão. Onde o povo seria livre. Livre, desde que obedecesse. Porque Jonestown não foi construída com tijolos e esperança. Foi erguida com medo, com silêncio, com promessas feitas em voz alta e horrores sussurrados por trás das cabanas. Ali, Jim Jones não precisava mais fingir que dividia o poder. Ali, ele não precisava mais disputar espaço com jornais, com leis, com olhos atentos. Ali, ele era tudo. Voz, mito, Deus. O controle era absoluto. Correspondências eram censuradas. Visitas monitoradas. As punições vinham sem aviso. Trabalho forçado, humilhações públicas, confinamento. E o pior castigo não era físico, era emocional. Separar mães de filhos, irmãos de irmãos, romper vínculos afetivos até que todos estivessem vazios por dentro e completamente preenchidos por ele. Jim falava pelo alto-falante o dia inteiro, 24 horas por dia, sem pausa, sem silêncio, sem escape. A floresta ao redor era densa demais para fugir, e a selva dentro da mente. Mais ainda, alguns queriam sair, alguns até tentaram. Mas como escapar quando já não se sabe o que é verdade? Como fugir se a única saída que oferecem é a morte? E então, um dia, um homem resolveu enxergar o que ninguém mais queria ver. Leo Ryan, congressista americano, viajou até Jonestown com uma comitiva. Queria investigar denúncias, ouvir os moradores, entender o que de fato acontecia naquele paraíso socialista. Mas bastaram poucas horas no local para ele perceber. Nada ali era real. O que começou como uma visita diplomática acabaria em sangue. E quando Jim percebeu que o mundo estava prestes a ver o que ele escondia, ele tomou a decisão que mudaria tudo para sempre. O dia em que quase 1000 pessoas morreram, acreditando que estavam sendo salvas, a selva estava silenciosa demais naquela tarde. E não era o silêncio natural da mata, era um tipo de quietude que antecede o grito. Porque Jim Jones, ao saber que a visita de Leo Ryan poderia desmascará-lo, entendeu que a ilusão estava com os dias contados. E para quem vive de controle absoluto, a perda é o verdadeiro inferno. O congressista foi morto no aeroporto, junto de jornalistas e desertores que tentavam escapar. A ordem veio de Jones, sem hesitação, sem cerimônia. E então ele voltou para Jonestown e fez seu último sermão. Mas ali já não havia salvação. Só uma última encenação, uma última mentira travestida de sacrifício. Jim reuniu todos no pavilhão central, homens, mulheres, crianças. Falou sobre dignidade, sobre luta, sobre resistência. Disse que morrer era melhor do que voltar a ser escravo do sistema. Disse que aquela seria a maior prova de fé. E distribuiu o líquido roxo, veneno com sabor de suco de uva. Os primeiros a morrer foram os bebês, depois suas mães, depois os que não tiveram coragem,
foram forçados e os que resistiram foram silenciados. Em menos de uma hora, 918 pessoas estavam mortas, incluindo mais de 300 crianças. Um mar de corpos, alinhados como se dormissem. E no centro, entre megafones e restos de doutrina, Jim Jones, morto com um tiro na cabeça, covarde até o fim, incapaz de beber o próprio veneno. Não foi suicídio coletivo, foi assassinato em massa. Foi a mais brutal demonstração do que a manipulação pode fazer quando não encontra limites. E se essa história te arrepiou, espera até ver o que temos a seguir. Porque Jim Jones foi só um dos muitos rostos da manipulação que já andaram por esse mundo. E o mais assustador é que outros como ele ainda andam por aí. Se você quer mergulhar ainda mais fundo na mente daqueles que usaram a psicologia sombria para dominar, destruir e marcar a história com sangue e silêncio, inscreva-se no canal agora, ative o sino e prepare-se. O lado mais sombrio da mente humana está só começando a ser revelado.